Olá, tudo bem? Eu sou a Sofia, tutora artificial da Mecanotécnica do Brasil. Seja bem-vindo ao módulo 2 do nosso treinamento sobre proibições legais. Hoje nós vamos falar sobre normas que visam o descarte correto, regulamentação e manejo de efluentes. Você sabia que existem leis e normas sobre o manejo, regulamentação e descarte correto de efluentes? Pois é, existem diversas leis e normas sobre isso. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre a Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, artigo 49. A Resolução CONAMA 430, de 13 de maio de 2011, artigo 9. O Decreto Estadual 5.711, de 23 de maio de 2002, artigo 197. A Resolução AGEPAR 03, de 14 de fevereiro de 2020, artigo 10, itens 9, 11, 12 e 13, e artigo 11. A Lei Complementar 67, de 2 de dezembro de 2011, artigo 38. O Decreto Municipal 20, de 5 de fevereiro de 1992, artigos 19, 20 e 33. E a Instrução Normativa IAT 38, de 28 de abril de 2025, artigos 52 e 57. Vamos começar falando sobre o Decreto Municipal 20, de 5 de fevereiro de 1992, artigos 19, 20 e 33. Você sabia que pequenas atitudes podem causar grandes impactos no sistema de esgoto da nossa cidade? O Decreto Municipal 20.1992 vai falar justamente sobre isso. O artigo 19 proíbe a introdução direta de esgoto sanitário nas galerias de águas pluviais. Mas o que isso quer dizer na prática? Quando usamos a pia, o chuveiro ou vaso sanitário, a água que vai embora leva sujeira e resíduos. Isso é chamado de esgoto sanitário. Ele precisa passar por tratamento antes de voltar à natureza. Já as galerias de águas pluviais servem para escoar a água da chuva diretamente para rios e córregos, sem tratamento. Ou seja, se o esgoto é jogado na galeria de chuva, ele vai direto para o meio ambiente, poluindo rios, causando mau cheiro e doenças. Agora o contrário. O artigo 20 diz que também é proibido jogar água da chuva no sistema de esgoto sanitário, mesmo que de forma indireta. Mas por que isso é um problema? A rede de esgoto foi feita para levar apenas o esgoto das casas até o local de tratamento. Quando a água da chuva entra nessa rede, ela sobrecarrega os canos, causa entupimentos, causa o retorno de esgoto para dentro das casas e transbordamentos nas ruas. É como se você colocasse um balde para carregar água, mas resolvesse despejar um rio inteiro dentro dele. Vai vazar, entupir e causar prejuízos para todo mundo. Agora vamos falar sobre a água da chuva. No artigo 33 nos é explicado que todo imóvel deve ter um sistema próprio para escoar a água da chuva que cai sobre o terreno. Isso quer dizer que o dono ou responsável pelo imóvel deve construir a drenagem correta. E atenção, não é permitido, em hipótese alguma, jogar essa água da chuva na rede de esgoto. Por quê? Porque essa prática, além de ilegal, traz riscos para toda a vizinhança, como alagamentos, danos ao sistema público de esgoto e aumento da poluição ambiental. Agora, por último, o artigo 223. Ele trata do destino correto dos dejetos dos vasos sanitários. Se existir rede pública de esgoto, o vaso sanitário deve ser ligado a ela. Mas se não houver rede disponível, o esgoto deve ser encaminhado para uma fossa absorvente, com tratamento prévio. Isso evita a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Sem esse cuidado, o risco de doenças como hepatite, cólera e contaminação da água que bebemos aumenta muito. Agora vamos falar dos artigos 10 e 11 da Resolução AGEPAR 03, de 14 de fevereiro de 2020. A Resolução AGEPAR número 003, de 14 de fevereiro de 2020, estabelece as regras que regulam os serviços de saneamento básico no Paraná, como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, entre outros. Essas regras são importantes porque garantem que o serviço funcione bem para todos, tanto para quem presta o serviço quanto para quem utiliza. Entre essas normas, o artigo 10 da resolução trata dos deveres dos usuários, ou seja, de quem recebe esses serviços. Agora vamos focar nos incisos 9, 11, 12 e 13 desse artigo e no porquê que eles são importantes no dia a dia. O inciso 9 estabelece que o usuário tem a obrigação de pagar a tarifa de esgoto até a data de vencimento da fatura. Esse pagamento garante que o serviço continue sendo prestado com qualidade, já que os recursos arrecadados são usados para manter
melhorar e expandir o sistema de saneamento. Se muitas pessoas deixam de pagar, todo o sistema pode ser prejudicado. O inciso 11 trata da atualização dos dados cadastrais. Isso significa que sempre que o usuário mudar de endereço, telefone ou qualquer outra informação de contato, ele precisa avisar a prestadora do serviço. Manter esses dados atualizados é essencial para que o usuário receba as faturas corretamente, além de comunicados importantes como avisos de manutenção ou interrupções no fornecimento. Já o inciso 12 fala sobre o que acontece quando há atraso no pagamento. Se o usuário não paga a conta na data certa, poderá haver cobrança de multa, juros por atraso e correção monetária. Além disso, a dívida pode ser registrada em cartório, protestada ou incluída em cadastros de inadimplentes conforme a legislação. Ou seja, além do valor da conta em si, o atraso pode gerar custos adicionais e problemas para o usuário. Por fim, o inciso 13 reforça a importância da comunicação entre o usuário e a prestadora. Caso haja qualquer alteração na situação do imóvel, no uso do serviço ou qualquer mudança que possa afetar o atendimento, o usuário deve informar a prestadora. Isso permite que o serviço seja ajustado ou reavaliado conforme a nova realidade, evitando erros na cobrança ou falhas na prestação. Esses incisos são fundamentais porque garantem que o sistema de saneamento funcione de maneira organizada, justa e sustentável. Eles ajudam a proteger tanto os direitos da população quanto a capacidade das empresas de manter um serviço essencial funcionando para todos. Ao cumprir essas regras, o usuário contribui diretamente para a qualidade e continuidade do saneamento básico em sua cidade. Outro ponto importante dessa resolução é o artigo 11, que fala sobre a ligação das casas e prédios à rede pública de esgoto. De forma simples, esse artigo determina que toda edificação urbana, seja ela uma casa, comércio ou qualquer outro imóvel em uso, que esteja localizada em uma rua com rede pública de esgoto disponível, deve obrigatoriamente se conectar a essa rede. Isso é fundamental para garantir que o esgoto produzido por essas construções seja coletado e tratado de forma adequada, evitando a contaminação do solo, das águas e protegendo a saúde das pessoas. Mas essa ligação não pode ser feita de qualquer jeito. O artigo também explica que existem condições técnicas que precisam ser respeitadas. Por exemplo, se o imóvel tem uma cozinha, é necessário instalar uma caixa de gordura que funcione corretamente, para evitar que óleos e resíduos acabem indo para a rede de esgoto, o que pode causar entupimentos e mau funcionamento do sistema. Só depois que essas condições forem cumpridas é que a ligação poderá ser feita. Além disso, quando o morador ou responsável pelo imóvel solicita a ligação do esgoto, e todas as exigências técnicas estão atendidas, a prestadora do serviço, como a Sanepar, tem um prazo para realizar essa ligação. No entanto, se houver impedimentos técnicos ou legais, como a necessidade de fazer obras na rua ou de estender a rede até o imóvel, esse prazo pode ser maior. Mesmo assim, é dever da prestadora realizar essa obra, dentro dos prazos e procedimentos previstos. Esse artigo é muito importante porque ele reforça o compromisso de todos, tanto do poder público quanto da população, com a melhoria do saneamento. Quando mais imóveis estão ligados corretamente à rede de esgoto, menos esgoto é lançado em fossas, rios ou no solo, o que significa mais saúde, menos doenças e um meio ambiente mais limpo. Ao mesmo tempo, ele também garante que essa ligação seja feita com segurança e qualidade, obedecendo critérios técnicos que protegem tanto o imóvel quanto a rede pública. Por isso, o artigo 11 não trata apenas de uma regra. Ele fala de responsabilidade social e ambiental e garante que o esgoto que geramos todos os dias seja tratado da forma certa e que cada imóvel cumpra o seu papel na preservação da saúde e da natureza. Isso é parte essencial de uma cidade mais limpa, saudável e organizada para todos. Agora, vamos falar da Resolução CONAMA. A Resolução CONAMA número 430, de 2011, publicada em maio de 2011, estabelece regras sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para o lançamento de efluentes em corpos d'água receptores, complementando e atualizando a Resolução CONAMA número 357, de 2005. O que diz o artigo 9º? Diz que, no controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade, tais como as águas de abastecimento do mar e de sistemas abertos de refrigeração sem recirculação. Ou seja, ele estabelece que não se pode usar água limpa para diluir
efluentes antes de lançá-los no meio ambiente. O enfoque está no tratamento real e na responsabilidade ambiental, não apenas em disfarçar a contaminação. O Decreto Estadual número 5.711, de 23 de maio de 2002, regulamenta o sistema de saneamento básico no estado do Paraná, tratando de temas como esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e responsabilidades dos usuários e prestadores de serviço. Entre seus artigos, um dos mais importantes para quem trabalha com redes hidráulicas, construção civil ou gestão urbana é o artigo 197. Esse artigo diz que é vedada a ligação de águas pluviais ou resultantes de drenagem à rede coletora de esgotos sanitários. Mas, Sofia, o que isso significa? De forma simples, esse artigo proíbe que a água da chuva, também chamada de água pluvial, seja lançada ou conectada à rede de esgoto sanitário. Ou seja, a água da chuva não pode ser jogada na rede de esgoto. Isso inclui calhas de telhado, tubulações de quintal, sistemas de drenagem de garagens e pátios ou qualquer outra forma de captação de água da chuva ou drenagem superficial. Essa regra protege o sistema de esgoto, evita alagamentos, reduz riscos à saúde e garante o bom funcionamento da infraestrutura urbana. Respeitá-la é uma obrigação legal e um ato de responsabilidade com a coletividade e com o meio ambiente. Agora vamos falar da Instrução Normativa IAT 38. A Instrução Normativa número 38 de 2025 foi criada para padronizar e orientar procedimentos técnicos e administrativos relacionados ao meio ambiente no estado do Paraná. Ela serve como um conjunto de regras que ajudam a garantir que o uso dos recursos naturais, como água, solo, florestas e animais, seja feito de forma equilibrada sem causar danos ao meio ambiente. Essa norma é aplicada principalmente em situações onde há licenciamento ambiental, ou seja, quando alguém precisa de autorização para usar ou intervir em algum recurso natural. Pode ser uma empresa que vai construir uma hidrelétrica, alguém que quer abrir uma estrada, ou até produtores rurais que fazem uso da água para irrigação. Todas essas atividades precisam seguir certas regras ambientais. Agora que já temos uma ideia do que é a norma e para que ela serve, vamos falar dos artigos 52 e 57. O artigo 52 trata do monitoramento ambiental, ou seja, do acompanhamento que precisa ser feito durante a realização de atividades que têm impacto no meio ambiente. De forma simples, ele diz que quem recebeu uma licença ambiental do IAT precisa fazer o monitoramento das condições ambientais da área afetada. Isso quer dizer que é preciso observar, medir e registrar como o meio ambiente está se comportando durante a execução da atividade licenciada. Isso pode incluir a qualidade da água, do solo, do ar, a presença de espécies de animais ou plantas, entre outros aspectos. Por exemplo, se uma empresa está construindo uma barragem e tem uma licença para isso, ela precisa acompanhar se a construção está afetando a qualidade da água do rio, se está afetando os peixes ou a vegetação local. Tudo isso deve ser monitorado e relatado ao IAT. Além disso, o artigo define que esse monitoramento deve seguir as exigências estabelecidas no próprio processo de licenciamento. Ou seja, o IAT vai dizer o que exatamente precisa ser monitorado e com que frequência. O principal objetivo disso é garantir que a atividade esteja sendo feita de forma correta e com o menor impacto possível ao meio ambiente. E se forem identificados problemas durante o monitoramento, o responsável deve tomar as providências para corrigir a situação. Agora, o artigo 57 fala sobre as consequências para quem não cumpre o que foi estabelecido na licença ambiental. Em termos simples, esse artigo diz que se alguém deixar de fazer o que foi exigido, como por exemplo não realizar o monitoramento ambiental, não entregar relatórios ou agir fora do que foi autorizado, o IAT pode aplicar penalidades. Essas penalidades podem ser advertência no caso de infrações leves, multas, suspensão ou até cancelamento da licença ambiental em casos mais graves ou reincidentes. Por exemplo, imagine que uma empresa foi autorizada a extrair areia de um rio, mas começou a retirar mais material do que o permitido, ou em um ponto não autorizado. Isso é um descumprimento. Nesse caso, o IAT pode autuar a empresa, aplicar multa e até suspender a atividade. A ideia do artigo 57 não é punir por punir, mas garantir que as regras sejam seguidas. Afinal, elas existem para proteger o meio ambiente e também a sociedade. Quando uma atividade não segue o que foi combinado na licença,
Pode causar prejuízos ao ecossistema, à saúde das pessoas e até gerar riscos à segurança. Agora, vamos entender de forma clara e prática o que diz o artigo 38 da Lei Complementar número 67, de 2 de dezembro de 2011, aqui do município de São José dos Pinhais. O artigo diz: é proibida a ligação de efluente líquido à rede de drenagem pluvial. Ou seja, estabelece que é proibida a ligação de efluentes líquidos à rede de drenagem pluvial. Essa regra pode parecer técnica à primeira vista, mas ela tem um papel essencial na proteção da cidade, da saúde pública e do meio ambiente. A rede de drenagem pluvial foi projetada exclusivamente para receber água da chuva, ou seja, água limpa que escoa pelas ruas e calçadas durante temporais. Quando essa rede é utilizada incorretamente para receber efluentes líquidos, como esgoto doméstico, água com sabão, graxa, restos de alimentos, ou até substâncias químicas industriais, ela passa a funcionar fora de sua capacidade, gerando uma série de problemas. Em primeiro lugar, o uso inadequado da rede pluvial pode causar entupimentos e extravasamentos, já que essa estrutura não foi feita para transportar líquidos com resíduos sólidos ou gordurosos. Isso acaba comprometendo o sistema de drenagem da cidade e aumenta o risco de alagamentos, principalmente durante chuvas fortes. Além disso, os efluentes, por conterem poluentes, acabam sendo lançados diretamente em rios, córregos e áreas verdes, sem nenhum tipo de tratamento. Isso contamina os corpos d'água da cidade, prejudica a fauna e a flora, e pode afetar também as pessoas que vivem nas proximidades desses locais. É uma prática que contribui diretamente para a degradação ambiental e para a disseminação de doenças. Outro ponto importante é que essa proibição obriga cada morador, comerciante ou empresa a destinar corretamente seus resíduos líquidos, seja através da ligação à rede de esgoto sanitário, fossa séptica ou outro sistema de tratamento legalizado. Isso estimula a responsabilidade ambiental e o cumprimento das normas de saneamento. Portanto, o artigo 38 é muito mais do que uma regra técnica, ele é uma medida de prevenção, saúde pública e sustentabilidade. Ele ajuda a garantir que a cidade cresça de forma organizada, segura e respeitando os recursos naturais. Respeitar essa norma é um ato de cidadania, que contribui diretamente para uma cidade mais limpa, saudável e preparada para o futuro. Agora, para finalizar, vamos falar sobre a Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, artigo 49. O artigo 49 da Lei Federal número 11.445, de 2007, que trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico, é um dos pontos mais importantes da legislação porque define os principais objetivos da política pública de saneamento no Brasil. Essa lei entende o saneamento básico não só como um conjunto de obras e serviços, mas como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento social, a redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população. De forma geral, esse artigo deixa claro que o saneamento deve contribuir para o desenvolvimento do país, ajudando a gerar empregos, combater a pobreza, melhorar a saúde pública e equilibrar as diferenças entre as regiões mais ricas e as mais carentes. Isso significa que investir em água tratada, esgoto, coleta de lixo e drenagem não é apenas uma questão de infraestrutura, é uma estratégia de inclusão social e de promoção da dignidade humana. O artigo também determina que as áreas mais vulneráveis, como bairros de baixa renda, comunidades informais já consolidadas e pequenas localidades rurais, devem ser priorizadas no atendimento. Mesmo que essas regiões apresentem dificuldades técnicas, elas não devem ser deixadas de lado. Pelo contrário, é justamente onde a população mais precisa que o poder público deve concentrar esforços para garantir serviços adequados de saneamento. Outro ponto fundamental do artigo é o reconhecimento de que comunidades tradicionais, indígenas e populações rurais isoladas também têm direito a condições mínimas de salubridade ambiental, e que as soluções adotadas para esses grupos precisam respeitar seus modos de vida e culturas. Ou seja, não se trata apenas de implantar um modelo único de saneamento em todo o país, mas de adaptar as soluções à realidade de cada comunidade. Além disso, o artigo 49 destaca que o uso de recursos públicos no setor deve seguir critérios técnicos como custo-benefício, impacto social e ambiental, e retorno à população. O objetivo é garantir que o dinheiro investido realmente melhore a vida das pessoas.
Para isso, também é essencial que haja planejamento, regulação e fiscalização dos serviços, para que eles funcionem corretamente com qualidade e continuidade. Nossa, quantas leis e normas sobre isso, não é? É muito bom conhecer e saber que existem leis que visam como devemos destinar e que regulamentam os nossos efluentes. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Te vejo no próximo módulo. Tchau, tchau.